Irmãos, graças paz. Vou me apresentar. O pastor Sérgio falou, Elane, eu vou atrasar um pouquinho, mas... Eu falei, não, pastor, fica tranquilo, que nós somos irmãos, somos da mesma congregação, então a gente já chega, já estamos, né, vamos dizer, juntos e misturados, né? Eu sou a Elane Arantes, sou da Igreja Metodista do Jardim das Esmeraldas há quase 30 anos, já passei uma temporada ali com o pastor Sérgio, e voltei novamente lá para a minha igreja com a pastora Nicinha, tem sido uma bênção naquele lugar, e Deus tem nos ajudado, sustentado, e é muito bom quando nós estamos nos reunidos. Cheguei ali, já fiz amizade com a Luzia, né, e tinha umas folhas, umas flores, umas florzinhas caídas amarelas, ó, tem até um tapete amarelo aqui. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, é a minha cor favorita. Então, glória a Deus por isso. Achei muito de Deus o pastor me chamar para trazer essa palavra. É um tema, não sei se ele falou para vocês sobre o que a gente iria conversar um pouquinho, é um tema que eu gosto muito, um tema que Deus tem falado comigo e principalmente um tema que eu vivi essa experiência recentemente. Então, eu quero falar a minha idade para vocês porque faz parte da palavra que eu quero dividir com os irmãos, né? Então, fiz 49 anos agora, quase 30 deles, né, na igreja, graças a Deus. Um tempo, assim, de muitas experiências com o Senhor, de muitos milagres, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, mas também de lutas. Porque nós, que servimos ao Senhor, não estamos isentos, né, das lutas. A gente estava conversando com a irmã ali agorinha, né, qual que foi mesmo o texto, irmã, que nós vamos estarmos firmes na rocha, mas mesmo assim, quando a gente cai, o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele nos levanta, nos sustenta, né? Porque enquanto vivemos nesse mundo, estivermos aqui nessa terra, vai ser dessa forma, né? Então, o pastor Sérgio me convidou, falou, Elane, eu passei por um momento muito difícil nesse ano. Se eu ficar emocionada, me desculpem, mas é emoção de alegria pelo que o Senhor fez na minha vida. E eu compartilhei com o pastor algumas coisas, e recentemente ele falou assim, eu gostaria que você falasse isso para a igreja. E eu falei, pastor, eis-me aqui, né? Porque uma coisa que eu falei para Deus é que o que eu passei esse ano não seria algo para me destruir, mas que seria algo que Deus usaria para levar vida, para levar renovo, e principalmente para curar outras vidas que passaram ou estão passando pelo que eu, né, vivi nesses últimos dias. Irmã Lúcia, eu sou muito emotiva, se a senhora puder... tá aqui, né? Então já vou deixar tudo aqui, porque não garanto que só umzinho, não. Não é nem questão de ser emotiva, é quando a gente vive o que Deus é, o poder de Deus na vida da gente não tem como, né? Então, o tema que o pastor Sérgio me passou é quando a tristeza chega. Eu achei muito forte, achei muito lindo. E essa semana eu fiquei pensando, gente, eu tenho 49 anos, já passei por tantas coisas e quero viver mais tempo ainda e vou passar por tantas outras coisas, né? Enquanto, não importa, né? Estiver bem idosa, vou passar, porque essa é a nossa vida. E vou viver outras grandes vitórias na minha vida também. E aí eu falei, amém, pastor. Então eu quero fazer um resumo rápido, eu sei que o nosso tempo é bem, né? O porquê que eu quero falar sobre quando a tristeza chega. E eu quero comentar, então, sobre o que me aconteceu há 10 anos atrás, sobre como Deus trabalhou na minha vida, o que me aconteceu esse ano, para que vocês sejam edificados. Há 10 anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, alegre, né? Sou professora há 25 anos, então movimentava a escola, e tudo era Elane, e aquela energia, né? E um dia, assim, eu não tinha esse olhar sobre mim, mas as pessoas à minha volta começaram a perceber que eu dei uma... Né, ficava mais quietinha no meu lugar. E um dia eu cheguei para trabalhar, a minha coordenadora falou assim, eu quero conversar com você. Aí eu olhei para ela, ai meu Deus, o que eu fiz? Né? Que a gente ia falar, ai, o que eu fiz? Ela falou, não, vai para a sala, organiza as turmas e a sua turma e volta aqui. E eu sou assim, eu fiz alguma coisa de errado ou de certo, eu quero saber logo, né? E fui organizar a sala e voltei. Aí ela falou assim, entra aqui, fechou a porta. Eu falei, meu Deus, agora... Ela falou assim, eu quero saber de você, o que está acontecendo com você? Aí eu falei para ela, como assim? Ela, você não tem mais aquele brilho,
Você não tem mais aquela energia, você não tem mais aquela alegria. Eu olhei para ela e falei, eu? Ela falou, é. Aí eu só comecei a chorar, né? Porque eu sabia que era, mas eu ainda não tinha reconhecido, que a gente precisa reconhecer quando a gente não está bem. E aí eu não sabia fazer mais nada, não consegui trabalhar. E ela, na minha frente, ligou para um médico, um psiquiatra, e falou, eu vou marcar sua consulta. E marcou, e foi comigo, me levou. E naquele dia, então, dessa consulta, ela aconteceu uns 2 dias depois, e eu fui diagnosticada naquele momento com um quadro depressivo muito forte. E no primeiro momento, é engraçado, né? Como nós cristãos, nós temos que começar a enxergar, entender algumas coisas, né? Naquele primeiro momento eu senti vergonha. Porque eu falei, nossa, como que eu vou chegar, né? Como que eu vou falar para a igreja que eu estou com depressão? Porque, louvado seja o nome do Senhor, a igreja tem melhorado e muito nessa questão, né? Hoje a gente vê o trabalho do pastor, levando pessoas para falarem sobre tristeza, ansiedade, depressão, e eu agradeço muito a Deus, porque na minha época, 10, 11 anos atrás, a gente falava isso, nossa, todo mundo ficava assim, né, te olhando, nossa, essa irmã não tem fé, ou nossa, essa está em pecado, né? Era essa a visão que a igreja tinha. E a gente sofria muito, sofria sozinho, ou então escolhia um irmãozinho ali que, né, sabia que a gente sabendo aquele ali vai me entender. Mas durante muito tempo eu sofri sozinha, porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha depressão, porque a igreja ela não era aberta, ela não tinha esse entendimento de que era um problema de saúde como qualquer outro, era um problema aqui na cabeça, por falta de substâncias que são necessárias para a gente ficar alegre, para a gente ficar bem. E durante muito tempo eu vivi sozinha. Eu precisei ficar afastada 3 meses do trabalho até conseguir, né, conversar com as pessoas, porque eu não conseguia. E foi muito difícil. Nesses últimos anos, quando eu vi a igreja falando sobre isso, sério, meus irmãos, eu me emocionei, eu chorei, falei, Deus, obrigada. Porque existem, não é porque a gente é cristã, nós queremos no Senhor Jesus, que nós estamos isentos de passarmos por algumas coisas, né? Nós vamos passar enquanto estivermos aqui. E isso não está relacionado com a nossa falta de fé ou com qualquer outra coisa assim. Aliás, ao contrário, é pela nossa fé no Senhor Jesus que nós conseguimos nos manter firmes no Senhor. E outra coisa que me chamou muita atenção, e que é um ensinamento também, foi um ensinamento para mim, e eu espero que seja um ensinamento para vocês, é o olhar sobre o outro. Se a minha coordenadora não tivesse olhado para mim, prestado atenção em mim, eu iria continuar trabalhando na marra, chorando às escondidas, e não saberia o que eu tinha. Mas alguém com um olhar de amor e de misericórdia falou, não, ela não está bem. Então, o primeiro ensinamento que eu tirei desse momento meu, né, dessa descoberta da depressão, foi o olhar sobre o outro. E é uma coisa que Deus plantou no meu coração. Lá no meu trabalho mesmo, o pessoal fala, Elaine é muito observada. Eu sou mesmo, irmãos, eu fico o tempo todo assim, ó. E assim, uma coisa assim que é tão natural em mim, eu olho assim, já percebo, falo assim, não está bem. E eu vou com jeitinho, às vezes não tem muita intimidade, vou com jeitinho. E é incrível como realmente Deus, através da minha dor, me deu essa sensibilidade. Então, eu creio que é mesmo do coração do Senhor, Deus está, sabe, levantando pessoas para falar sobre esse tema tão importante, tão atual. E é de Deus também como o Senhor tem quebrantado os nossos corações e colocado em nós um olhar de amor e de misericórdia pelo outro, né? E o entendimento que nós, enquanto igreja, temos tido em relação de que isso é uma doença e precisa ser cuidado. E lendo, porque eu gosto muito de ler sobre isso, que eu trabalho com crianças, adolescentes, trabalho com jovens, trabalho com pessoas maduras, trabalho com idosos. E à medida que eu fui lendo, eu fui descobrindo tantas coisas, né? Crianças, quando estão com depressão, como elas se sentem. Idosos, quando estão com depressão, como eles se sentem, né? Eu achei tão interessante um estudo mesmo que eu estava fazendo que é uma das formas que manifesta no idoso, quando ele está com depressão, mas ainda não foi diagnosticado, até mesmo ele não consegue entender, é a questão da infecção de urina. Olha, que eu falei, gente, eu não acredito. E a retenção de urina, porque quando a infecção de urina já
né, também já o idoso já começa a ter dificuldade. E eu falei, gente, é muito interessante. Olha, eu não sabia disso. Então, eu tenho a minha avó tem 92 anos, minha mãe 76. Então, eu já comecei a observar muito a minha avó e minha mãe, sabe? Eu sempre falo, mãe, como está a urina da minha avó? Porque minha avó era uma pessoa muito ativa. E há muitos anos ela está na cadeira de roda, muito idosa, já não consegue mais se locomover, fazer as coisas que ela gostava, né? Então, eu estou sempre observando isso. Então, eu levei um tempinho para me abrir para as pessoas, para falar, não, eu trato realmente depressão, porque é uma luta constante. Uma luta constante, são 10 anos. Ah, mas 10 anos Jesus não te curou. Jesus é o dono da obra. E o que eu tenho visto é que a cada momento difícil meu, ele faz uma obra na minha vida e ele me usa para um propósito. E eu nunca fiquei questionando a Deus. Ai, Senhor, mas tem 10 anos que eu luto. Não, eu glorifico o Senhor pelos longos momentos de alta que eu tive da minha médica. Eu já cheguei a ficar 2 anos sem tomar medicamento, porque eu estava bem. Outros momentos eu tive uma recaída e o Senhor falou comigo, o Senhor ministrou a minha vida, me levou a ministrar a vida de outras pessoas. Então, assim, nessa manhã eu quero convidar você a saber, a entender isso, né? Que é algo, a depressão, a ansiedade, ela é algo que, como que eu vou, o termo assim certo que eu vou usar, que é algo natural que pode acontecer na vida de qualquer um, tendo fé, não tendo fé, você sendo o melhor, sabe, o mais abençoado dos pregadores, o melhor ministro de música, todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que nós vamos fazer disso que é o ponto-chave. O que a gente vai aprender com isso, né? E esse olhar que a minha coordenadora teve também, eu convido a igreja a ter esse olhar, a olhar para o outro com misericórdia, a observar, né? Os irmãos que andam muito juntos, a observar quando o outro está meio assim, porque é para isso que nós fomos chamados. E aí, diante disso, né, meu tema é sobre a tristeza. Eu vou pular lá de 2012, então vou vir agora para 2022, que foi um momento muito difícil na minha vida. Mesmo mesmo, né, estando com esse quadro de depressão há tempo, sempre em tratamento, eu nunca havia sentido ansiedade e nem tido tristeza, da forma como eu tive. E o que me chamou muita atenção foi que eu comecei a ter ansiedade em dezembro, janeiro. Só que eu estava cuidando de uma pessoa que estava num quadro de saúde muito difícil. E eu comecei a cuidar daquela pessoa e me anulei. Então, eu percebia que eu não estava bem, mas eu chorava sozinha, eu ia para o banheiro, eu saía de casa para ir, não, vou ao supermercado, mas na verdade eu queria chorar. E eu fui me anulando, né? Não fui deixando de cuidar de mim, porque eu falei, nossa, aquela pessoa está precisando mais do que eu. E com isso, eu trouxe um mal muito grande para a minha vida, porque eu me abandonei e quando foi em fevereiro, março, eu comecei a ter as crises de ansiedade seríssimas, irmãos, que eu costumo falar que eu não desejo eu não sei nem falar assim, porque eu não desejo para ninguém. E aí a primeira crise de ansiedade eu tentei contornar sozinha, né, porque eu não queria que a minha filha soubesse, não queria que minha mãe soubesse, não queria que ninguém soubesse. Primeiro porque eu tinha vergonha, segundo porque eu não queria, né, preocupar ninguém, porque a tal da coisa que eu falei, nós que somos cristãos, a gente tem muita vergonha de assumir o que a gente está passando. Isso acarreta um mal muito grande para as nossas vidas. E eu comecei a ter essas crises sozinhas. Quando foi em abril, eu tive uma crise muito séria, e aí não consegui disfarçar, não consegui esconder. E aí minha filha presenciou, né, outros amigos presenciaram, e então eu comecei o tratamento para crise de ansiedade, que até então não conhecia. Além da palavra de Deus, que era meu alimento, além das músicas que louvavam o Senhor, que foi também um grande alimento na minha vida, meus amigos, né, a igreja. Então, eu comecei com essas crises. E eram horríveis, horríveis. E eu falava, meu Deus, isso não vai passar? Porque a cada crise eu sentia assim, parece que uma parte de mim estava morrendo. E quando foi em julho, eu vou resumir bem assim, quando foi em julho, eu acordei pela manhã e falei assim para Deus, em uma crise de ansiedade sozinha, minha filha no quarto dela, eu sempre tentando esconder tudo. Aí, em julho, eu acordei pela manhã e falei assim, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu quero viajar. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar louca. E aí, quer uma aguinha, irmã? Que tem, ó. Deixa eu pegar a aguinha para a senhora. Acho que não está gelada não, né, irmã Luciana? Um minutinho. Às vezes é o ventilador, o tempo seco, né? Tudo. Quando eu venho com a máscara, tem a desculpa, obrigada. Ah, não. Tem mais aqui, se a senhora precisar.
E aí eu levantei pela manhã e falei para Deus, Senhor, eu quero viajar, não tenho dinheiro, mas o Senhor é Deus da provisão, porque eu não tinha planejado nada, né? Eu tinha saído de um relacionamento de 5 anos e falei assim, não, Senhor, eu quero viajar, estou precisando, me dar esse presente. E aí eu olhei em uma agência, eles organizaram tudo de um jeito que eu falei, não, isso cabe no meu orçamento. E viajei para a Júlia. Falei, vou viajar sozinho, porque não encontrava ninguém para ir, já tinha uma viagem marcada. Eu falei, Senhor, se tiver no propósito do Senhor providenciar alguém para ir comigo, amém. Se não tiver, o Senhor vai me dar graça e condições de ir. Só que eu tinha medo de ir por causa das crises de ansiedade. Eu pensava, se eu entrar naquele avião, tiver uma crise, quem vai, né? Mas eu orei, coloquei nas mãos do Senhor, e minha prima me ligou, e eu falei, eu quero viajar, eu preciso. E ela já sabia mais ou menos, falou, eu vou com você. Ela não queria ir, irmãos. Mas ela teve um olhar de misericórdia sobre a minha vida. E ela foi comigo. E um lugar lindo, eu fui para João Pessoa, na Paraíba, aquele lugar maravilhoso, né? E eu, o Senhor, e vendo Deus em tudo, né? Cada lugar que eu ia, eu falava, gente, como Deus criou tudo isso, né? E Deus sempre falando comigo. Mas mesmo nessa viagem, eu tive 2 crises horríveis. A primeira crise eu tive quando eu estava voltando de uma praia. Foi uma crise horrível, eu estava dentro de Uber com a minha prima, e o motorista do Uber assustou demais, e ele falou, o que eu faço? Minha prima falou, não, deixa a gente no hotel, que de lá eu tomo uma providência. E a gente desceu, ele não quis cobrar nem o valor do Uber, minha prima, não, vou te pagar, ele, não, vai cuidar dela. E foi uma das piores crises da minha vida. E 3 dias depois, eu tive outra crise em João Pessoa, naquele paraíso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu quero que a igreja entenda que quando nós estamos doentes, e mesmo que a gente esteja em tratamento e buscando ao Senhor, existem momentos que isso vai aparecer, vai ser mais nítido na sua vida, e não tem problema algum com isso. Você não pode se sentir menos crente ou menos amado pelo Senhor, porque cada organismo, ele reage de uma forma. Nós somos pessoas únicas, né? E a gente vê isso pela nossa digital, né? A mesma minha não é a mesma da irmã, não é a mesma da irmã, não é a mesma do irmão. Então, cada um de nós temos uma forma de reagir a alguns problemas de saúde, a algumas situações. Eu, por exemplo, meu temperamento é muito assim. Eu sou muito, né, agitada, assim. Então, e ao mesmo tempo eu sou muito sensível. Então, a forma como eu reagi à situação, eu já sou uma pessoa sensível. Isso deu uma abertura, uma oportunidade para que isso fosse mais agitado na minha vida. Há pessoas que são menos sensíveis, e não há problema algum nisso. Só que aí ela consegue levar as coisas com mais jeitinho, né? E aí eu tive essas 2 crises em João Pessoa. E eu pensei, como que eu vou fazer para ir embora? Porque se me der outra crise dessa dentro do avião, eu não sei o que vai acontecer. Não tem uma janela para abrir. E eu, né, fiquei naquela situação, e pela manhã eu orei ao Senhor, no dia de vir embora, eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus que me formou. Antes que eu nascesse, o Senhor já me conhecia. E o Senhor é o Deus que sabe tudo que eu estou passando, e principalmente o Senhor é o Deus que nunca me lançou fora e nunca me acusou, né, de estar passando por essa situação, porque o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração. Então, eu entendo o processo de cura que eu estou passando, porque isso também é muito importante. Eu entendo e aceito o processo de cura. Mas eu quero pedir, nessa manhã em especial, que o Senhor me ajude a voltar para casa. Como eu iria voltar? Eu pensava, se eu entrar naquele avião e me der uma crise dessa, eu vou quebrar aquilo tudo lá. E eu entrei no avião. Gente, Deus cuidou tanto de mim, porque eu tenho pavor de não ir perto da janela, como se resolvesse alguma coisa, né? Porque na janela não abre. E eu não consegui uma volta perto da janela. E minha prima, não tem jeito. Eu falei, não, Deus que guarda perto da janela é o que guarda aqui, vamos embora. Só que Deus foi tão bom, quando eu entrava em um avião, fiz 3 conexões, entrava em uma, a pessoa falava, eu não gosto da janela não, você quer? Eu quero, né? Tipo assim, você não gosta. E no último avião, não consegui da janela, e um rapaz chegou, sentou, mas minha prima, aí ele falou para minha prima, tinha uma vaga, ele falou para minha prima, se você quiser ir da janela, pode ir, eu não importo, não. Aí ela, você não importa, não? Ele falou, não, eu posso chamar minha prima que está lá atrás, ela gosta de ir. Pode, quer dizer, até isso Deus cuidou, né? E cheguei em Goiânia e continuei o processo de cura e buscando muito, mas muito ao Senhor.
E um dia eu fui em uma igreja, minha amiga, sem saber de nada, falou: Elaine, eu senti de Deus, de você lá na minha igreja, tem uma oração, uma tarde. E isso, irmão, Deus falando comigo. Pessoas, irmãos, que há muito tempo eu não via, mandava mensagem: o Senhor mandou te dar essa palavra. Eu falava: Deus, eu ajoelhava no meu quarto, falava: Deus, o Senhor é Deus. Como que eu posso falar que você não está cuidando de mim? Olha aqui, assim foi, sabe, irmãos, o tempo todo. E Deus me alimentando, Deus me sustentando. E eu fui nessa igreja, porque minha amiga chegou e falou assim: eu senti tanto no meu coração de você ir ao culto. Vamos lá, o culto começa às 3 horas. Ela é toda fofinha assim, ela é minha coordenadora. Aí eu falei: 3 horas da tarde, o sol está muito quente. Ela falou assim: não, mas vai. Eu cheguei em casa, orei e falei: Senhor, o Senhor tem me alimentado na palavra do Senhor, mas hoje eu quero fazer um desafio com o Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma diferente, porque eu sei que o Senhor vai me curar. E aí, irmãos, na noite anterior aí dessa igreja, eu tive uma crise de ansiedade, mas não contei para minha filha. O quarto da minha filha é ao lado do meu. E todas as crises que eu tive, eu deixei a minha filha de lado, porque as crises são horríveis. E eu pensava: nossa, minha filha vê isso aqui, e eu queria poupar a minha filha, mas com o tempo eu também aprendi, através da terapia, que nós não devemos poupar as pessoas que andam com a gente. Nós temos que ser claro. Se a senhora tem ali a filha da senhora e vai passar tudo sozinha porque a senhora quer poupar ela, é errado. Nós temos que ter a liberdade de falar: olha, eu não estou bem, preciso de ajuda. E isso eu aprendi na terapia, porque eu falei para o doutor Wayne, que eu escondia tudo da minha filha. Ele falou: não é ela que anda ali com você? Eu falei: é. E nessa noite eu tive uma crise muito forte e eu coloquei o travesseiro na minha boca, porque eu não queria que minha filha ouvisse nada. E coloquei o travesseiro, esmurrava no meu peito. E falei para Deus a seguinte frase: Senhor, porque eu nunca tive vontade de morrer. Porque a depressão, né? Tem muitas pessoas que têm vontade de morrer, de tirar a vida. Mas eu nunca tive vontade de morrer e muito menos de tirar a minha vida. Muito pelo contrário, há 10 anos passo períodos, né, de repouso, mas outros períodos a gente tem a luta e eu nunca desisti. E aí nesse dia eu esmurrava o meu peito e falei para Deus: eu só não vou ajoelhar aqui e vou orar até o Senhor me levar, porque eu tenho a minha filha. Porque hoje eu queria encontrar com o Senhor, porque era uma dor muito grande, era uma tristeza que eu não conhecia, essa tristeza. Eu nunca vi aquela tristeza. E quando eu me vi naquela situação, e minha alma foi tomada por aquela tristeza, eu falei: Senhor, eu não conhecia isso. O que isso significa? E Deus, depois de meia hora, eu senti a calma do Senhor e consegui dormir. E da manhã seguinte, eu falei: eu vou lá nessa igreja. Né? Eu falei: Senhor, fala comigo de uma forma diferente. Leva calma no meu coração, porque eu não estou suportando mais essa dor. Eu não deixei de crer no Senhor, eu não deixei de saber que o Senhor cuida de mim. Só que eu não estou mais suportando essa tristeza. De onde essa tristeza chegou, não importa, eu sei que o Senhor tem poder para arrancar. E quando o pastor me deu o tema, né, quando a tristeza chega, eu falei: meu Deus. E aí eu fui nessa igreja, cheguei, sentei lá, mais ou menos onde o Leandro e a esposa eles são sentados, assim, do jeito que eu fiquei, só que do lado direito, do jeito que eu cheguei à igreja, eu fiquei, abaixei minha cabeça e não consegui olhar para lado algum. Eu chorava, era uma dor tão forte que eu não tinha controle sobre o meu choro. E onde eu fiquei, que eu fiquei de cabeça baixa, minha roupa, a cadeira que eu estava, ela ficou inundada de tanta água. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu te sirvo há 30 anos. Já passei por muitas lutas na minha vida e eu venci todas pelo Senhor. E não vai ser essa dor na minha alma, e não vai ser essa tristeza que eu nunca vi na minha vida que vai me afastar da presença do Senhor, que vai apagar o que eu tenho na minha memória dos feitos do Senhor. E eu sei que em tudo existe um propósito. Eu não sei qual é o propósito do Senhor para essa dor, mas hoje eu faço um compromisso com o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me levantar. E essa dor que eu estou sentindo, essa luta que eu passei, essa aflição na minha alma que eu passei, o
o Senhor vai me levantar e eu vou falar sobre isso em todos os lugares que o Senhor me levar, principalmente na sua igreja, porque a igreja precisa entender que existem doentes na alma e que o papel da igreja é amar, cuidar e ajudar a sarar essas vidas. E me dispus. E naquele dia que eu estava na igreja, aquele pastor não me conhecia, não sabia nada da minha vida, mas Deus usou com tanto amor, que eu falei assim, gente, como esse homem pôde, né, sentir o que eu estava sentindo? E ele chegou até perto de mim e fez uma oração. E na oração ele falou, você tem chorado muito, né? Eu não conseguia falar. E ele falou, e eu sinto no meu coração que na noite passada você chorou tanto, mas você chorou tanto que não tinha, mas para onde você virar na sua cama, que a sua cama estava toda molhada. E eu só consegui falar, Deus, obrigada. Obrigada. E assim eu continuei no processo de cura. Porque, irmãos, a tristeza, ela nunca vai chegar de um motivo, sem motivo. Ela nunca vai chegar assim, gostei daquela, eu vou chegar lá. Não. A tristeza e a ansiedade, elas chegam sempre por algum motivo, algo que aconteceu na sua vida. Né? E a minha tristeza, ela chegou por algo que aconteceu de muito ruim na minha vida. Muito ruim, né? Eu sou muito discreta, não gosto muito de falar situações, não gosto de citar nomes de pessoas, mas ela chegou por uma decepção muito grande que eu tive. Uma coisa assim que eu falava, gente, eu não acredito nisso. E eu fiquei muito com o olho na situação, né? Primeiro, aí a tristeza entrou em mim, e aí foi quando eu falei, não, tem que tirar os olhos disso e colocar os olhos no Senhor. Só que a gente já está toda ferida, já está toda magoada, né? Mas eu não desisti de buscar o Senhor. E Deus sempre falando. E um dia eu mandei uma mensagem para o pastor Sérgio falando, pastor, eu nunca senti uma dor na minha alma como eu estou sentindo. Eu nunca, eu não sei explicar o que é isso. E o pastor Sérgio, no outro dia me respondeu, porque ele responde depois de uns 3, 4 dias, né? Já é dele mesmo. E aí, irmãos, eu segui lutando, confiando no Senhor, e sempre lembrando de uma palavra, que eu até coloquei aqui, eu coloquei no celular, porque minha visão ela é muito ruim, mas é um texto, né? Então o pastor Sérgio reforçou esse texto comigo, que diz... Lá em Salmos 20, depois eu quero isso aqui, em Salmos 20, versículo 8, que fala assim, ó, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. É o Salmos 20, versículo 8. Então, essa palavra também mexeu muito meu coração, porque eu entendi ali, eu tive o entendimento de que eu estava sujeita a passar por aquilo como qualquer outra pessoa, mas a diferença seria a minha intimidade, a minha comunhão com o Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Mesmo nós não estando sujeitos a isso, mas o Senhor faz a diferença na sua vida. Né? E aí, o que nós vamos fazer com isso também é um grande segredo. E no dia 1º de setembro, eu tinha uma... É muito importante falar sobre esse dia. No dia 1º de setembro, eu tinha uma consulta com o meu terapeuta, meio-dia, e eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas sobre o que eu sentia. Eu tinha muita dificuldade, Deus tem me ajudado nisso. E eu adquiri o hábito, eu trabalho como professora, uma disciplina com meus alunos, chama Projeto de Vida. Eu sou apaixonada. E no Projeto de Vida, tem um momento lá que a gente trabalha com os alunos sobre a questão de escrever o que está sentindo. E a aula era para eles, mas eu que aprendi, porque desde então eu comprei o meu diário e escrevo nele tudo. Se eu estou feliz, se eu estou triste, o que aconteceu. Então ele virou aqui o meu grande amigo. E eu aprendi o tanto que isso ajuda a melhorar a gente. Quando a gente não está bem, aliviar a dor, o cansaço, o estresse. Então desde então eu escrevo nesse diário aqui. No dia que eu fui para terapia, eu queria levar o diário para o doutor ver e coloquei no sofá, coloquei na minha bolsa, tirei para pegar a chave e depois esqueci de colocar dentro do carro. Eu fui de Uber, porque eu não estava em condições de dirigir, no dia 1º de setembro. Quando eu cheguei lá, que eu fui procurar o diário, cadê meu diário?
Eu fiquei louca, eu deixei dentro do carro e falei, meu Deus, falava para ele, meu Deus, ninguém pode ver esse diário. Esse diário aqui, ele tem que ser guardado 7 chaves. E agora eu esqueci do Uber e ligava para minha filha, meu Deus, tá no Uber. Se aquele moço pegar esse diário, se ele ler. Minha filha, calma, mãe, ligou pro moço do Uber, não tá aqui. E o doutor, fica calmo, você deve ter deixado em casa. Eu falei, ai, doutor, tomara, porque não quero que as pessoas leiam. Porque aqui tem nomes, né, de pessoas, tem orações. Eu cheguei em casa, meu diário estava lá. Bom, eu fiz a terapia com o doutor, só que antes de ir para a terapia, por volta de 10h20, minha terapia, eu saí de casa 12h30. Eu tive uma crise horrível, sozinha em casa. Eu deitei na minha cama, isso aqui, irmãos, isso aqui em mim parece assim que eu deitei e um caminhão passou em cima de mim. Eu não tinha força para levantar, eu não queria chamar minha mãe, minha filha estava para a faculdade. E eu fiquei cerca de 25 minutos sofrendo sozinha no meu quarto. Eu e Deus, né? Eu falo sozinha de pessoas. E aí eu levantei e falei, eu vou. Eu falei, se eu chamar um Uber, esse Uber vai me ver chorando desse jeito, vai desesperar igual o outro. E aí eu peguei o carro e fui. Eu não sei como eu cheguei naquele lugar. Quando eu saí de lá, eu já saí um pouco mais aliviada. E quando eu cheguei em casa, no dia 1º de setembro, isso, a primeira crise no horário do almoço, eu ia levar minha filha para o trabalho, chegamos, tudo normal. Quando foi por volta de 8h40, eu falei, eu vou deitar mais cedo hoje. Estava bem cansada, tomei meu medicamento e deitei. E quando eu deitei, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu até queria, falei, vou até levar, mas eu esqueci. Comecei a sentir aquela coisa, meus pés gelados. Eu tenho 2 pares de meia, que foi assim, essas meias foram minha companhia durante todo esse processo de ansiedade, irmãos, porque o pé da gente fica muito gelado, muito gelado. O meu era assim, cada um. E eu ficava assim, de meia, e trocava, lavava, minha filha pegava a outra, e assim, né, durante muito tempo. E aí eu deitei. E aí eu comecei já a sentir os sintomas. Meu pé já gelou novamente, já peguei a meia, e já comecei a sentir aquela coisa ruim, queria abrir a porta, queria sair para fora, e aquilo tudo foi me tomando, e eu, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E aí as coisas já foram apagando. E a única coisa assim que eu lembro, eu peguei meu celular e mandei uma mensagem assim para o pai da minha filha, eu vou morrer, cuida da minha filha. E aí eu só falei para ele, né, eu sou divorciada há um tempo já, e aí eu já não conseguia ver mais nada. E aí minha mãe, eu lembro que a minha filha chegou no quarto e falou, mãe, o que está acontecendo? E já lembro minha mãe, a gente mora, minha filha, o que está acontecendo? E minha filha já olhou, viu que não estava bem, já abriu a porta. E eu me lembro vagamente das poucas, por que eu quero citar isso? Para vocês entenderem o que Deus fez nesse dia. E aí me lembro da minha filha abrindo a porta, minha mãe me abraçando bem forte, me levando para casa dela e falando, a mamãe está aqui, isso vai passar. Eu não lembro de mais nada. Depois eu me lembro, o pai da minha filha, que graças a Deus a gente tem um relacionamento muito tranquilo no Senhor, e me lembro, eu deitada no sofá, ele segurou nas minhas 2 mãos e falou, você não vai morrer. Nós estamos aqui. Deus não me deu filha para ficar órfã de mãe. Depois me lembro vagamente, eu já estava no hospital, o enfermeiro aplicando o medicamento e falando, fica calma, eu vou aplicar esse medicamento e você vai melhorar. São as 3 coisas que eu me lembro. E me lembro também no outro dia de acordar e ouvir o barulho do pai da minha filha e falar, Isabela, seu pai está aí? E ela falou, tá, mamãe, eu dormi com a senhora, meu pai dormiu no meu quarto, porque ele não quis ir embora. Sem ver que a senhora estivesse bem. Irmãos, por que eu gosto de relatar isso? Porque isso foi no dia 1º de setembro. Foi o dia que eu vi a morte de perto. A ansiedade, ela te dá uma sensação de morte tão forte que você pensa assim, agora eu vou. Mas foi naquele mesmo dia, 1º de setembro, que Deus me curou. Porque desde o dia 1º de setembro, onde eu achei que eu fosse morrer, foi o dia que Deus me devolveu a vida. E desde o dia 1º de setembro eu não sinto absolutamente nada. Nada, nada, nada. A minha casa era cercada de meias. As coisas que eu gostava de fazer, que era deitar na minha casa bem pequenininha, uma casinha de boneca que eu falo. E tem uma rede. Eu gosto de rede, minha filha também, né? Os pais dela, o pai dela é do Tocantins, então eles têm esse costume, né?
E eu não abria mais minha rede. Eu tenho um colchãozinho que eu gosto de colocar na minha sala, eu não usava mais o meu colchãozinho, porque tudo que me remetia à lembrança daquilo que me trouxe tristeza, eu não queria fazer. Lugares, não vou nesse lugar, porque meu coração doía muito. E aí assim foi. E hoje eu já uso o meu colchãozinho, a minha rede que estava guardada lá na minha sala. Raramente o dia que eu não uso, que eu não puxo, sabe, deito na minha rede. As meias, eu fui arrumar meu baúzinho, onde eu guardo coberto, travessor, as mulheres gostam de travessor, certo, né, gente? Olha, não. E a mulher gosta sempre de ajeitar essas coisas, né? Eu sou muito dona de casa, não, mas essas coisinhas assim. E aí, o que eu encontro lá? Os 2 pares de meias que foram meus companheiros durante tudo isso. Eu olhei, falei, glória a Deus, vocês foram muito úteis, mas hoje vocês vão para a máquina e só vou usar no tempo de frio agora, né? E falei, filha, coloca para lavar. E foi isso que Deus fez na minha vida. E, irmãos, eu tenho visto muitos irmãos passando por situações assim ou semelhantes. E, como eu falei no começo, eu sei que Deus já tem melhorado muito, né, a nossa igreja.